Estava informando aqui agora há pouco, viu, Barão, sobre mais uma atualização na Geórgia. A diferença caiu para 18 mil entre Trump e Biden. Ainda faltam 4% dos votos a serem contados. Tudo indica que o Biden deva passar na Geórgia. Se passar na Geórgia, também acabou. Não precisa nem da Nevada, né, Barão? Exatamente. Se passar em Geórgia, acabou. Na Pensilvânia, acabou. São aqueles votos que ainda faltam. E aí, Megali, a vantagem do Biden vai ser maior do que os 270 votos necessários para conquistar a Casa Branca. Mas, enfim, Nevada está no holofote porque basta Nevada para o Biden levar. E ele está à frente, né? São 8 mil votos apenas a vantagem do Biden nesse momento, com 86% das urnas apuradas. Como você falou mais cedo, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília, será retomada a apuração dos votos em Nevada. Então, é isso. Basta ganhar Nevada e acabou. Agora, se ele ganhar em Ohio, ganhar na Geórgia, se ganhar na Pensilvânia, aí convenhamos a ampliação justamente desse resultado. Sempre lembrando que o Donald Trump já entrou com ação, o Partido Republicano, na Geórgia, na Pensilvânia e também no estado do Michigan. Na Pensilvânia, por exemplo, os votos podem chegar até amanhã. Essa é a lei. Então ainda tem muito voto para chegar na Pensilvânia daquelas pessoas que votaram antes da eleição. E finalmente, no estado de Wisconsin, a campanha já pediu a recontagem do voto. Isso é legal. Se a apuração terminar com apenas 1%, um ponto percentual de vantagem para um ou para outro candidato, é possível que se peça a recontagem dos votos, e exatamente o que aconteceu no estado de Wisconsin. Mas, Megali, nesse momento dá para dizer de uma forma muito clara para o ouvinte da Band News FM que a eleição está muito perto de ter um desfecho hoje com a vitória do democrata Joe Biden aqui em Washington. O Barão, tá demorando demais, mas tá demorando como sempre demorou qualquer eleição americana. A diferença é que, em geral, durante a madrugada de terça para quarta, já desenha-se uma situação em que não há chance para o outro lado. Mas não é que todos os votos foram contados, os votos demoram mesmo. O processo todo, em alguns estados, demora semanas. Eu tenho impressão, eu vejo aqui esse mapa, analiso as cidades que ainda estão por serem contadas, e eu penso em eleições passadas em que já houve situações menos difíceis de serem revertidas e o candidato foi lá e aceitou a derrota. Porque esse é o processo. Não tem um TSE que diz acabou e o vencedor é tal. O perdedor vai a público, aceita a derrota, parabeniza galantemente o vencedor, coisa que o Trump não fará jamais, e depois o vencedor se declara o ganhador da eleição. É assim que funciona, e aí começa a transição. Não teremos Donald Trump aceitando a derrota. Ele perdeu. Ele perdeu essa eleição, ele não vai conseguir reverter esses resultados. Nos estados, se bobear até na Pensilvânia, ele perde. Né? Ele vai perder por muito. Só que ele não vai aceitar. Ou seja, nós não teremos aquela oficialização da vitória de um candidato pela aceitação da derrota do outro. A gente vai continuar pendurado nessa brocha até que o Donald Trump ou o Partido Republicano desistam. Né? Ou seja, poderemos ter uma definição manca hoje, né, Barão? Porque não teremos a aceitação da derrota pelo outro lado. Pois é, Megali, você tem razão, e o processo é difícil de explicar para o ouvinte da Band News FM por causa das diferenças com a realidade brasileira, onde tem lá um Tribunal Superior Eleitoral que diz foi fulano que ganhou, e ponto final. Né? Aqui não é assim, aqui é dessa forma galante, ótimo termo que você usou. Eu tenho dúvidas se essa vantagem for ampliada, se o Trump não vai, ou o Partido Republicano, enfim, alguém vai aceitar esse resultado. Se for pau a pau, como pode ser definido hoje, acho mais complicado. Agora, se dessa virada mesmo na Geórgia e na Pensilvânia, aí esquece, não tem como, né? Não tem como. E assim, Megali, os votos que estão sendo contados agora são votos pelos Correios, onde quase 70% são votos do Biden, e mais, também das grandes cidades, em Atlanta, por exemplo, na Geórgia, na grande Atlanta, ainda faltava boa parte para ser apurado. Agora, pode ter uma confusão que a gente já começou a ver nessa madrugada por aqui, de apoiadores de Trump indo até os locais de apuração, dizendo para parar a contagem. Então, esse é o grande cenário preocupante para quem está observando tudo com uma distância regulamentar, sem estar influenciado por um ou por outro lado, né? Porque as pessoas estão se manifestando, estão indo para a rua. Aqueles que querem que todos os votos sejam contados
e aqueles que simplesmente querem que a interrupção aconteça agora, dando vantagem para o Trump, como ele fez durante a madrugada, sem, puxa vida, quanto faltava para ser apurado, dizer que já ganhou a eleição. Então, há um discurso completamente diferente da realidade, insisto, da realidade de cada regra dos estados. Não é que depois da eleição eles decidiram mudar as regras e contar os votos que chegaram pelos Correios. Não, eles decidiram, por meio da decisão local, que primeiro iam contar os votos presenciais, depois os votos pelos estados. Aí a vantagem foi para o Trump nos votos presenciais. E a vantagem está indo para o Biden nesses votos pelos Correios. Megali, resta saber quando a gente vai ter um desfecho para essa apuração, mas que há uma tendência de, nos votos, como você falou, o Biden ser hoje o ganhador da eleição americana, você não tem nenhuma dúvida que isso deve acontecer. E quando o Barão fala de eleitores que vão lá e pedem para que a contagem, não é que eles vão lá e falam, para de contar aí, ou se manifestam com gritos de guerra, não, é gente com um fuzil debaixo do braço. É o que acontece quando um presidente aponta para uma eleição que até onde a gente sabe é limpa, não tem nenhuma denúncia séria de fraude, nada, nenhum indício. Tem lá o advogado do Trump, o Rudy Giuliani, falando que tem, com indício baseado em nada, né? É o que acontece quando um presidente que é ouvido aponta para esse processo eleitoral e diz que é um processo fraudulento. Uma coisa de república bananeira. Quem sabe boa parte dos americanos agora perceba o tamanho do homem que eles elegeram 4 anos atrás. Barão, bom trabalho para você, até a próxima, meu velho. Só para dizer, eu estou aqui em Washington, do lado da Casa Branca. Para quem está acompanhando a gente nas imagens agora no YouTube, tá todo mundo com tapume ainda, viu? As pessoas estão preocupadas da possibilidade de manifestação. Felizmente aqui em Washington não teve nada, mas foram 60 presos essa madrugada em Nova York, 10 presos no Oregon, ou seja, ainda há a possibilidade de muitos distúrbios, manifestações nos próximos dias aqui nos Estados Unidos, justamente por causa desse cenário conturbado que a gente acabou de falar. Bom trabalho para você, Megali, já tem Band News Station. A gente volta a se falar com a Linha. Beijo, Sheila, até mais. Beijo, até daqui a Barão, pouco. bom trabalho. A tensão não diminui, né? Não diminui. Não.